um pouquinho. Se você ser breve, 10 minutinhos, eu sei que vai ser rápido, tá? O primeiro agradecimento que eu queria fazer é o último parágrafo da tese. E é um pós-fácil, então é o único pedaço que eu escrevo em primeira pessoa, talvez uma completa introdução, para a questão que a gente já falou dos nós, né, dos autores. Eu gostaria de ler, porque quando eu vim para o Rio em 2016, muitos me falavam, eu ouvi muitas coisas daqui, foi difícil, não foi fácil vir para cá. E eu sou muito religioso, acho que quem é mais próximo sabe. E assim, minhas orações naquele período foi assim, pai, eu vou pra lá, mas me coloca pessoas de bem, de bom coração ao meu lado, por favor. Porque eu nunca tinha morado em cidade grande, mesmo morando em Portugal, as cidades foram sempre pequenas, né? Porto é uma cidade pequena, São Carlos é uma cidade pequena, e Viligão é uma cidade pequena. Então vir pra cá me assustava muito, foi o meu maior desafio da vida, foi vir pra cá. E esse auditório estava cheio hoje, então assim, Deus foi muito bondoso comigo, colocou muitas pessoas de bem, de bom coração ao meu lado. Muitos estão aqui hoje, muitos estavam assistindo, muitos não puderam vir. Então, essa frase é para essas convivências. Essas convivências que eu tive no PEMAT, que começou aqui, e do PEMAT outras amizades foram surgindo. O PEMAT me potencializou ir para Paracambi, conhecer a Joyce, o Tomás, o Luiz que estava aqui. O PEMAT me possibilitou estar nos grupos de pesquisa. O PEMAT me possibilitou ir aos congressos e conhecer boa parte dos membros da banca que estavam aqui. Então, o PEMAT é um ponto de inflexão. Que é a sua mobilidade. Tá. O PEMAT é um ponto de flexão na minha vida, para quem é da matemática, é uma mudança de chave, é uma mudança de curva, e eu falo do PEMAT com muito orgulho, tá? A Luene fez a disciplina e eu falei do PEMAT, eu levei o Lucas para falar sobre o PEMAT lá e hoje ela é mestranda aqui, não é oficial, mas ela já é mestranda, então assim, o PEMAT é um ponto de inflexão. Então esse último parágrafo, ele é dedicado a todos vocês que estão aqui, que conviveram e convivem comigo e que me formaram de alguma forma, porque não se forma somente na sala de aula, né? Numa mesa de bar também é possível se formar. E eu queria fazer um pedido, já que essa é uma defesa de argumentação, né? A Lília tem cada vez mais, ou como é que é melhor, cada vez menos orientado os trabalhos, e que o PEMAT não deixe essa linha de argumentação morrer, porque a Lília tem um ótimo trabalho no começo dos anos 2000 com um livrinho de argumentação em provas. O Carlos foi o pioneiro, o primeiro, né, nessa área, depois vieram eu, Ana, Marcos, que defende amanhã, né? E precisamos continuar. Já são poucos pesquisadores no Brasil, tem 2 grupos no Brasil de argumentação em matemática, um é o GEPAM e o outro é o do João, lá da Federal de Sergipe. Então, o PEMAT, como um posicionamento político, não deixe essa linha de pesquisa não aparecer nos processos seletivos. Porque não aparecer no processo seletivo significa que não vai ter gente interessada nessa área, né? E aí essa linha vai perdendo força. Então, por favor, não deixe. Tá? Outro agradecimento que eu preciso fazer é para minha banca, uma banca tão dedicada às anotações, páginas e páginas, uma banca que se dedica a ler texto linha por linha, vírgula por vírgula, uma banca que se desprendeu das suas casas para estar aqui hoje, dos seus compromissos, das suas famílias, uma banca que apontou caminhos, como deve ser uma banca, uma verdadeira banca na qualificação, uma banca não só que é referência, mas que inspira a gente também. É uma banca gigante, mas é uma banca que cada um é uma peça desse quebra-cabeça. Eu convidei o Carlos porque, não só para a capacidade também técnica e profissional de cada um de vocês, mas a capacidade afetiva também. E cada um me toca de uma forma diferente. O Carlos é o percussor, se não fosse talvez o trabalho do Carlos, eu nunca estaria pesquisando sobre isso, então eu agradeço por isso. O João, eu mandei um e-mail para o João, depois do sediar, falando: João, como é bom ter professores como você na academia. Porque ele chegou lá, um jovem de 30 anos, com uma referência de 74, e falou: vocês são a nossa referência aqui. Então, obrigado pela sua humildade, eu mandei um e-mail para você dias depois do sediar. E a gente aprende com esses exemplos. O Lucas, a gente compartilhou muitas coisas desde o evento que teve aqui próprio no Fundão, onde eu conheci ele ainda doutorando, e desde então ele foi conseguindo várias conquistas, e hoje é o professor de um dos maiores programas de educação matemática desse país, né, da Unesp de Rio Claro, a referência de muitos textos que a gente lê. Então é muito feliz compartilhar da sua trajetória também, ver como você tem avançado, e as suas perguntas sempre me deslocam de alguma forma, então obrigado por elas. A Miriam não está aqui, mas a Miriam, ela é um exemplo de profissional. A Miriam poderia estar super com esse nome na banca,
mas ela preferiu, eu não consigo ler esse trabalho com a forma como eu gostaria de ler, então eu prefiro me abster e não participar. Ok, então a Miriam é um exemplo de profissional, de professora, de profissionalismo, desde a graduação. E é uma referência metodológica, então se o trabalho estava bom metodologicamente, foi a disciplina dela que me ajudou a ter isso. O professor Rui também, né, com uma tese premiada, reconhecidíssima na CAPES, é uma referência também na argumentação em provas, e é muito lisonjeado pelo professor do Porto do Petropaulo, né, com tantas referências nesse trabalho. A Silvia, que eu falo da Silvia, a Silvia foi fundamental para esse trabalho ser costurado da forma como ela foi. A Silvia, assim como o João, é uma grata surpresa do CEDIAR, e eu falo com muito gosto do CEDIAR e da ABA, porque fui no Nordeste, nós fomos no Nordeste, a professora Clícia foi nos receber, e o CEDIAR e a ABA nos trouxeram pessoas que não estariam ao nosso alcance, porque isso aqui usou, mas que não são da matemática, não são da educação matemática, e nos possibilitou esse encontro. Silvia, sua disponibilidade, vários áudios, as gravações lá no Meet, né, quando a professora Bíblia estava recém-operada e não poderia conduzir, você foi minha orientadora quando ela não poderia me conduzir nesse momento, obrigado por isso. E o Vitor, eu deixei para o final porque todos nós que somos professores temos um exemplo do professor que a gente quer ser. O Vitor é o meu exemplo. Né? Ele falou sobre que eu sou otimista, mas a frase não culpabilizar o sujeito eu aprendi com ele. Né? Então, eu gostaria que meus alunos estivessem aqui, porque talvez eles se inspiram em mim, mas a gente se inspira em outras pessoas também, e o Vitor é uma inspiração. Muito mais do que uma referência, Vitor. Então, muito obrigado pelos primeiros e-mails que a gente trocou lá no processo seletivo. Pode levar um dicionário na prova de inglês, porque eu não sei inglês. Pode. E é isso, Vitor. Eu falo com muito gosto. E uma vez que eu fui dar uma palestra em Lópolis, e eu levei alguns alunos, não sei se você lembra, foi a aula magna da especialização. E quando os alunos voltaram na aula comentando, nossa, a sua aula até lembra o que ele fala, porque ele é a minha referência como professor. Tá, muito obrigado. Eu queria ainda agradecer ao Genesi, ao Luciano, né, porque eles têm N coisas para fazer, pegou tanto, está aqui, 0800 no coração, na amizade e no amor mesmo, sem uma cerveja que eu vou pagar para ele ainda, gravando, se disponibilizando, então muito obrigado. E não só aqui, né, o Genesi e o Luciano tem um projeto chamado Respira Educação, para quem não conhece, e está sempre disponível aí para ajudar quem está precisando no nosso grupo de pesquisa, então muito obrigado. Agradeço a Joyce e ao Tomás também, que foram essenciais para trazer os nossos alunos. O Tomás foi levar e a Joyce foi trazer. O impedimento lá no campus é que eu não poderia acompanhá-los, porque eu estaria com a minha família aqui, e aí estava sendo um entrave lá no campus, e a Joyce faz acontecer. A Joyce é a alma daquele campus para ela, então ela faz acontecer. Inclusive uma aluna, ela tem um processo seletivo hoje, 6 da tarde, mas ela me pediu para vir aqui desde o meio do ano. E até que não vai, eu dou um jeitinho lá que eu resolvo. Tá? Saiu, né? Não, pronto, já saiu. Foi, né? Pessoal, mais 5 minutinhos da atenção de vocês, por favor, tá? Eu prometo que eu pago uma cerveja. Eu queria... Esse é para todos vocês, eu espero que vocês se sintam abraçados e contemplados, né? O Lucas veio lá de Minas, pegou estrada hoje para estar aqui. Enfim, eu não vou citar um por um, mas agradeço a presença de cada um, tá? Eu preciso fazer um agradecimento para a minha mãe acadêmica, para a Lília. E o que eu vou falar aqui não é porque está sendo gravado, vocês estão aqui. Quem é do GEPAN e convive com a Lilian sabe que ela não tem filhos biológicos, mas ela tem uma penca de filhos acadêmicos, de filhos que abraçam ela, e ela cuida de todos, de todos. Ontem eu mandei mensagem de 23 horas, ela estava lendo a apresentação do Marcos e da Larissa que defendem amanhã. Ela cuida de todos, como se fossem seus filhos. Então, só quem convive com a Lília nos bastidores sabe disso. Ela é sócia emérita da educação matemática da sociedade brasileira, mas em nenhum momento ela transparece isso. Porque ela é um exemplo de humildade, de referência e como pessoa. Eu coloquei algumas palavras para lembrar do que eu precisava falar, e quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém. Eu vim para o Rio em 2016 sem conhecer praticamente ninguém aqui. E eu lembro que na apresentação, no seminário de pesquisa, né, que a gente precisa escolher um orientador, que na época a gente não entrava com um orientador, a gente escolhia, ela chegou e a apresentação dela foi assim, ó, eu sou aposentada já. Não sei quanto tempo naquela época ele era aposentado. Mas eu tô aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu falei, cara, é ela. É essa mulher que eu quero que me oriente, porque se eu transpareço entusiasmo,
Imagine ela com 74 anos, continua pesquisando. Então, ela que me fez voltar para o doutorado. Eu vim para fazer um concurso para o Colune, da UF, que a vaga foi do Felipe, né, ele que passou, e o processo do PEMAT era no dia seguinte. E eu vim para fazer a prova do Colune. Eu nem estudei para o PEMAT naquela época, eu estava focado em um concurso. E ele falou, você vai vir para o Rio e não vai fazer o processo seletivo do doutorado? Uma semana antes, eu soube que você vinha, eu telefonei para ele, falei, como você vai estar no Rio de Janeiro, não vai fazer o processo seletivo? Pode se inscrever. Mas estudar, eu falei, tem sim, pode fazer. E aí o concurso não deu certo, ficou muito bem com a vaga com o Felipe, e o doutorado deu certo. São aqueles acasos da vida que não tem uma explicação, mas é o que eu acredito muito que Deus faz na minha vida. Imagina o cenário, pessoal, pandemia, 2 anos sem ver, eu se orientando, e aí quando você encontra, o que você poderia falar? Letra A, nossa, que saudade, João. B, oi João, tá tudo bem? Ou C, ou te dar um esporro porque você estava tentando um concurso no Pará. Com todo respeito ao Pará, quais opções você acha que deveria ter? Ela deu um esporro porque eu estava tentando um concurso no Pará e não queria que um dos seus filhos se desapegasse, e deu esse amuleto, né, esse broche, né, do santo, para fazer o concurso para a FRJ, que a prova era no dia seguinte. E você já sabe o desfecho, né? O FRJ deu certo e o Pará não. Né? A Lilian transcende a função de orientadora, pessoal. Essa é uma foto recente que a gente tirou lá em João Pessoa, onde ela falou que voltou rejuvenescida dessa viagem porque achou que fez coisas que jamais não poderia mais fazer. Então, muito obrigado por caminhar literalmente ao meu lado e ao lado de todos os seus filhos acadêmicos que estão aqui e já passaram pela sua vida, e que você realmente transcende a função de orientador. Tá? Então, muito obrigado, acho que eu digo isso em nome de todos que estão aqui, que são orientandos de você. Tá bom? Eu ainda tenho 2 minutos do tempo que me resta. Eu preciso agradecer aos meus pais e peço rapidamente a atenção, porque é uma fala que não é fácil. O doutorado ele foi atravessado por vários imprevistos, né? 2020, 21 e 22 foram os anos mais difíceis da minha vida. Muito difícil para minha família, nós tivemos muita perda de lugares, de pessoas, de empregos, de situações financeiras, e Deus sustentou muito mesmo. A gente não realiza sonho todos os anos, mas em 2023 eu realizei um grande sonho, que é trabalhar na FRJ, em 2024 outro que é ser doutor. Então, se você está passando por tempos de dificuldades, mantenha, porque a calmaria chega. E foi assim, 2020, 21 e 22, eu lembro de uma cena com a minha mãe dando tudo errado, tá dando tudo errado, tá tudo desmoronando. Mantenha sua fé, que as coisas cheguem e prosperem. Tanto que a abertura da tese é todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Quando a gente se torna acadêmico e sai de casa com 17 anos, a gente abre mão de muita coisa. Vocês todos abrem mão de muita coisa. Vocês poderiam estar com a família de vocês, vocês estão abrindo mão para estar aqui, por exemplo. E quando a gente sai de casa e é acadêmico, a gente abre mão de convivência com as pessoas que a gente mais ama, que é pai, mãe, irmão, família. E abrir mão dessa convivência com 17 anos não foi fácil. A sorte que eu tenho pessoas como você que abraçam como se fosse família, que dá força para a gente continuar. Esse momento presencial, a gente poderia fazer essa banca virtual, mas esse momento é presencial por conta dos meus pais. Eu queria que meus pais estivessem presentes aqui, porque eles estiveram presentes a vida inteira. Mas a pós-graduação não foi possível por uma questão de distância. Mas desde o prezinho, fundamental, escolar, tudo, meus pais sempre estiveram presentes. E não era justo que no último degrau da escala acadêmica eles não estivessem presentes. Então, se eu fiz questão de trazer a banca de cada um, tudo foi por conta deles. Então, eu agradeço a banca também arcou do próprio bolso para estar aqui. Os meus pais não tiveram muitas oportunidades de estudos. Um mal terminou nos anos iniciais e o outro mal terminou os anos finais. Um lê com dificuldades, inclusive, até hoje. Essa foto é da fazenda onde a gente passou boa parte da vida, onde meu pai trabalhou e minha mãe também. E aqui é uma visão do meu quarto. A janela ficava aqui e eu tinha uma escrivaninha de estudo com essa vista. Do lado direito, que não aparece na imagem, é onde os trabalhadores iam para a roça. Eu vi meu pai muitas das vezes subir com enxada e chegar às 5 da tarde
com muito suor. E não ter tempo nem de dar atenção para a família de tão cansado que ele estava. Tem um trecho que é do Padre Zezinho, que chama a música Utopia, que está na tese também, na introdução, porque eu acho que remete a isso. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, o seu sorriso e o seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Eu só queria demarcar que foi o suor do meu pai e da minha mãe que me colocaram aqui hoje como doutor em matemática. Eu agradeço muito vocês, porque não faria sentido estar vivenciando isso sem a presença de vocês. Então, quando a gente teve um momento na graduação, eu rezava muito para poder dar o diploma de professor de matemática para vocês. E hoje eu posso dar um maior ainda, que é um diploma de doutor de ensino de matemática. Então, obrigado por Deus ter concedido vida para vocês chegarem até aqui. Só para dar mesmo. Essa foto é em Copacabana, 2016 para 2017. Foi a primeira vez que meu pai conheceu o mar. E esses momentos é o maior prêmio que a educação pode me dar. É o maior prêmio que a educação pode me dar, é proporcionar para a minha família e vivenciarmos com a minha família momentos como esse. Tá? Então, da mesma forma como eu fiz o discurso lá para a família na graduação, saibam que pai e mãe, esse título, diploma, é totalmente de vocês. Vocês que são os verdadeiros merecedores de qualquer conquista que eu consegui na minha vida. Tá? Muito obrigado. Seu esforço também. Eu parei aqui. Tá tudo bem no coração, né? Eu fiquei com medo, eu falei. Tudo bem com a madrinha? Pula fé. É dele. É isso, pessoal. Eu convido todos para tomar uma cerveja, tá? No Contigo Carioca. Minha irmã. Boa, né? Bem mãe mesmo, né? Bem mãe. Claro, eu agradeço também minha irmã, né? Lá eu tava morena, tá vendo? Essa foto, né? A minha madrinha. O mesmo pessoal que estava aqui estava lá na minha formatura, né? De formação integral. Então, é muito simbólico eles estarem aqui em São Carlos, 2018, 19, 20, alguns anos depois, nesse momento tão especial. Minha irmã sabe que eu daria a vida para ela, então tudo que eu tenho que falar eu já falo para ela diariamente. Ela é meu orgulho, eu fui engenheira pela USP de Lorena, bioquímica, né? E minha madrinha também, né? Que assim como tem minha mãe acadêmica, minha mãe sabe lá onde eu cresci, nessa fazenda, tem várias mães de coração. Então a minha madrinha é uma mãe que me cuidou e fez realmente o papel de madrinha, né? Minha madrinha, ela realmente foi ali presente desde a maternidade e conduziu até hoje também. Então eu agradeço a família que Deus me deu, tá bom? Muito obrigado. E...